Podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Apresentado por Rafael Martins. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Hoje estamos aqui com Mário Polis, da M Consult. Olá, Mário, tudo bem? Oi, Rafa, bom dia, prazer estar aqui novamente. O assunto de hoje que vamos conversar aqui com o Mário, pessoal, é cenário atual dos insumos importados. Mário, antes da gente entrar no tema, conte-nos um pouco sobre você e a M Consult. Rafa, a M é uma empresa localizada em Piracicaba, especializada em assessoria para importação e principalmente para indústrias e distribuidoras aqui na nossa região de Campinas, Piracicaba, Sorocaba. Mário, entrando no tema de hoje, o mercado ele continua com uma falta grande de insumos para a indústria, né? Alguns setores até estão melhorando, né? No início do ano estava pior, mas no geral ainda há uma falta de matéria-prima no mercado. Você, com a sua experiência, acredita que esse cenário deva permanecer até o final do ano? Acredito que sim, Rafa. O segundo semestre ele tende a ser mais forte do que o primeiro semestre para muitos setores. E a gente vê que ainda essa ruptura que houve nesse ciclo desde o ano passado, ele ainda não se normalizou para muitos setores. A gente vê principalmente o automotivo agora sentindo dificuldades. A própria Hyundai parou essa semana mais uma vez justamente pela falta de componentes. Então a tendência é que para o segundo semestre a gente ainda tem esse tipo de problema. Ô Mário, e outra coisa que tem preocupado o empresário é do ponto de vista do custo, né? Por exemplo, tivemos uma queda no dólar, então isso quer dizer que a gente vai ter uma redução do custo de insumos importados? A gente comemora essa redução, a gente até acredita que tem mais margem para cair esse dólar aí, porém, Rafa, o que está acontecendo muito é que nós estamos vivendo uma época de um aumento de custo logístico, principalmente pela questão do frete internacional. Essa demanda versus oferta na questão logística, ela está afetando absurdamente o custo logístico e o frete internacional, por exemplo, de container, que era para estar aí em torno de $1.500, $2.000, como eram nos anos passados, superou já os $10.000 com tendência de alta. E aí isso faz com que as empresas tenham que recorrer a embarques menores e aí o custo automaticamente também sobe nesses processos de embarques consolidados. E além de tudo isso, ainda nós temos o agravante que essa demanda-oferta fez com que a matéria-prima de muita coisa subisse no mundo asiático também. Então o próprio preço do produto subiu. Então esse dólar ele dá uma ajudada, mas ele sozinho não vai fazer verão não. E Mário, por fim, diante desse cenário, você acredita que é a hora do importador seguir importando ou ele deve esperar um pouco uma baixa desse frete internacional? A gente está vivendo um momento bem diferente, acho que dos últimos anos aí, desde que pelo menos eu entrei na área há quase 15 anos, em que mesmo com todos esses custos, mesmo com toda essa bagunça logística que a gente está vivenciando no cenário internacional, Rafa, as empresas estão vendendo e vendendo muito. Então a falta do produto, ao meu ver, ela é pior do que você repassar o custo nesse momento. Boa parte das empresas estão conseguindo enxugar um pouco a margem de lucro, mas tentando manter o seu cliente. Para isso ela precisa ter produto no chão. E as empresas que estão com produto no chão, mesmo com custos bem mais altos do que tinham no passado, estão conseguindo repassar isso. Principalmente as empresas que trabalham com insumos para as indústrias, Rafa. Essas empresas elas estão conseguindo colocar o produto dentro da indústria e a indústria está pedindo mais e mais e mais. E há aí uma tendência forte de que no segundo semestre isso seja somente acelerado e, consequentemente, as empresas que tiverem produto aqui, que importarem, que investirem, que apostarem, vão ter um resultado aí positivo. Legal. Obrigado pela presença, Mário. Obrigado a você pela oportunidade mais uma vez. Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado. Até qualquer hora. Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Podcast produzido por Pod House, a casa do podcast.